O sorriso enriquece os recebedores, sem empobrecer os doadores. Mário Quintana. O sorriso é o idioma universal. José Vladimir Klein. Sorrir é chave para uma vida melhor. Já os estudiosos garantem que sorrir diante dos problemas serena a mente e acalma o coração. E o sorriso sincero de uma criança. Talvez seja essa a mais pura manifestação da felicidade. Atualmente, Pedro tem apenas quase 2 anos. E já contagia a todos com seu sorriso. E já sabe também da importância de cuidar da saúde bucal. Pedro nasceu na cidade de Araraquara, que fica bem no centro do estado de São Paulo. Por ser tão jovem, talvez Pedro não saiba, mas sua cidade conta com uma das mais respeitadas faculdades de odontologia, tida como referência nacional e internacional em diversas áreas e especialidades bucais. Um lugar que há mais de 90 anos se dedica a formar e qualificar profissionais que irão cuidar do sorriso de milhares de pessoas e produzir conhecimento científico que trará a evolução desse setor. Essa é a Faculdade de Odontologia de Araraquara. E essa história começou no início do século XX, com o ideal progressista do empresário e político da época, Bento de Abreu Sampaio Vidal. Seu desejo era o de trilhar Araraquara em uma era de modernidade, para fazer frente ao país, pensando no ensino e na saúde pública. E Bento de Abreu foi o grande propulsor dessa história, foi o iniciante dessa história. Ele, na época, em 1923, era vereador, entusiasta, um ilustre vereador, presidente da Câmara Municipal de Araraquara, e ele foi o fundador da Escola de Farmácia com PH e Odontologia de Araraquara, em 2 de fevereiro de 1923. Eu acho que Bento de Abreu Sampaio Vidal, ele, num determinado tempo, no tempo em que ele viveu, que é um contexto totalmente diferente do que nós vivemos hoje, esse homem ousou. E se você nota o progresso e o desenvolvimento da cultura e da tecnologia, isso se faz por ousadias de pessoas. O objetivo não seria diretamente construir a faculdade, mas criar na cidade de Araraquara uma infraestrutura cultural que pudesse valorizar a cidade como uma das mais produtivas no interior paulista. A Escola de Farmácia e Odontologia, enfim, viraria realidade e o ano era 1923. Pelo mundo, nesse ano, circulava pela primeira vez a revista americana Time. Nascia a companhia aérea russa Aeroflot e a The Walt Disney Company. No Oriente, um terremoto em Yokohama, no Japão, deixou mais de 105 mil mortos. No Brasil, era inaugurado o Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. E enquanto o país perdia o político e escritor Rui Barbosa, nascia a cantora Emilinha Borba, futuramente eleita a rainha do rádio. Até morrer em meus braços chapéu. Em 2 de maio, os primeiros 29 alunos começaram as aulas no prédio cedido pela prefeitura, na antiga Rua Aurora, hoje a Expedicionários do Brasil, Rua 8. Havia o projeto da construção de uma escola de artes e ofícios, que ficou meio modificada, talvez, para uma escola profissional. Mas, de qualquer maneira, a ideia era formação de profissionais. Então, que o profissional passasse por uma escola, né, tivesse um currículo a ser cumprido. E a escola seria para a formação de um profissional diplomado. Primeiro, então, era essa ideia de uma escola profissional,
mas que depois as coisas mudaram para a criação de uma escola de farmácia e odontologia. Os primeiros anos foram difíceis. Nós temos registros fotográficos da primeira turma de formandos, nós temos registro dos primeiros professores que foram se adequando às dificuldades, mas eu posso dizer que os primeiros professores, juntamente com o primeiro diretor, a gente pode afirmar com muita certeza, sem medo de errar, que foram homens extremamente idealistas e com vontade de fazer crescer. E foi o que aconteceu. Já nas primeiras turmas era possível notar entre os araraquarenses alunos de todo o estado, incluindo a capital paulista. Os primeiros tempos foram de muita persistência, pois a escola era particular e havia necessidade de investir em equipamentos e livros. Era uma escola particular regida por uma associação de pessoas de posse, né, em condições de manter a instituição na cidade. E o interessante é que essa sociedade reuniu uma grande quantidade de médicos e farmacêuticos da cidade que se prestaram a dar uma colaboração e ensinar a profissão na faculdade. Houve uma luta muito grande, uma luta política, uma luta, vamos dizer, envolvendo a prefeitura, o governo do estado, para que se pudesse realizar esse grande feito, né, que eu chamo de uma grande façanha para 1923. Né? O país em polvorosa colocou a escola em situações complicadas. Durante a Revolução de 1924, 100 homens armados ficaram aquartelados por lá. Boatos diziam que Araraquara seria tomada pelas forças revolucionárias, mas apenas 12 rebeldes chegaram à cidade. Ainda no jogo da política, durante a Revolução de 1930, as aulas foram suspensas novamente. Num desses períodos, a escola, o prédio da escola serviu para aquartelamento de 100 soldados que ficaram aqui aquartelados de plantão para qualquer emergência que pudesse ou qualquer complicação que viesse ocorrer em relação à Revolução. Os resultados, vindos da vontade de professores e alunos, foram tomando corpo e a instituição ganhava destaque, mesmo com a forte concorrência de outras escolas pelo estado. A evolução educacional era grande e a reforma do ensino superior foi uma das primeiras questões tratadas pelo governo de Getúlio Vargas. Em 1931, as escolas de ensino superior passaram a ser controladas pelo governo federal. A Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade do Rio de Janeiro era o padrão a ser seguido. A escola tinha que cumprir determinados requisitos, né? E para isso o inspetor visitava periodicamente e de 4 em 4 anos a escola precisava fazer um relatório, sempre com questões numéricas, né? Descrevendo a ambientação, o número de salas, a biblioteca, os equipamentos. Então tudo isso era registrado. E o número de alunos, etc. Então isso gerou a produção de uma documentação muito rica, que são os relatórios que estão no acervo da faculdade. Em 23 de agosto de 1931, um enviado do Ministério da Educação visitou a escola e conferiu com elogios a inspeção provisória. Mais mudanças foram necessárias, como a reformulação do regimento interno até assegurar a inspeção federal permanente, em 1937. No entanto, novamente, a escola se vê em dificuldades. Entre 1939 e 1941, o local esteve praticamente fechado e as dificuldades financeiras, junto ao temor da Segunda Guerra Mundial, traziam um panorama de incerteza. A faculdade passou por dificuldades muito grandes. Como era uma escola particular, ela sobrevivia à custa das mensalidades dos alunos, e então essa dificuldade se tornou mais grave.
E nesse momento, então, os professores se reuniram e elaboraram um documento pelo qual eles se comprometiam a manter a faculdade, a dar as suas aulas sem receber salário. Para que esse dinheiro fosse investido na biblioteca, comprasse livros, comprasse equipamentos para que a escola não fechasse. É algo inusitado isso, que chama muito a nossa atenção nesse contexto da história desta faculdade. Esse fato é um fato muito importante, de importância extraordinária, transcendental. Ela não fechou por causa da colaboração e desprendimento de um grupo de professores que a mantinham em funcionamento. Enquanto isso, em 1942, no meio da guerra, os nazistas torpedearam e afundaram um paquete próximo ao litoral sergipano. Esse navio chamava-se Araraquara e muitos dizem pode ter sido o estopim para o ingresso brasileiro no confronto contra o eixo. Na cidade de Araraquara, o ato ecoou e foi organizado um comício no Largo de Santa Cruz. Toda a sociedade e alunos do recém-criado Centro Acadêmico Sampaio Vidal, da Escola de Farmácia e Odontologia, se organizou para arrecadar fundos e adquirir um avião, que também seria batizado de Araraquara, para reforçar belicamente o país na Segunda Guerra. Ao todo, foram arrecadados mais de 33 contos de réis, assunto que repercutiu em todo o país. Um dos alunos fez a entrega do valor no auditório da Rádio Tupi, em São Paulo. Houve uma movimentação muito grande, né? Primeiramente uma passeata, né, na cidade, com a manifestação dos estudantes, e também teve início uma campanha para doação de material para a construção de um avião, que era a campanha feita pelos diários associados, né, para superar o afundamento dos navios brasileiros, né? E os alunos da faculdade lideraram esse movimento e houve a contribuição de toda a cidade, as escolas em geral, né? As crianças. Eu posso dizer que eu participei disso, né? Eu também dei a minha contribuição. E foi um movimento que, de fato, aproximou, né, as pessoas da comunidade. O tempo vai passando e a história da escola se consolida. Em 5 de agosto de 1945, era criada a Regional da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, a APCD, mostrando a união e fortalecimento dos profissionais. Felizes os que participam desta união, né? Ou seja, a Unesp, a Faculdade de Odontologia, é como uma mãe para a nossa entidade aqui, para a APCD Regional de Araraquara, ou nós como filha mais velha talvez dela, porque se são 90 anos de história da Unesp, temos 68 de história da APCD. E na verdade quem fundou, quem criou esta entidade aqui em Araraquara, nada mais nada menos que ex-professores ou ex-alunos que naquela época tiveram a visão de trazer para Araraquara uma regional da APCD de São Paulo. Uma grande das preocupações nossa foi não tomar conta da APCD, vamos dizer assim, só professores, justamente fazer com que geralmente o presidente fosse um dentista, colega, e é o que e realmente isso funcionou muito bem, porque a APCD cresceu muito. Em outros lugares a APCD não teve esse desenvolvimento que nós temos aqui. A faculdade, juntamente com a associação APCD, ou Associação de Classe, foram muito importantes, de relevância muito grande para a afirmação da profissão de cirurgião dentista. Não só aqui em Araraquara, evidentemente, mas no Brasil como um todo, né? E evidentemente que a formação e a qualificação através das jornadas, do intercâmbio com professores de outros países, levou a classe ao ponto que ela é hoje, né? Com isso desperta no aluno o interesse pela classe, né? Para ele filiar, depois de formado, se filiar
uma associação, né, para divulgar a odontologia. E o trabalho dele, naturalmente. Eu diria que a PCD é irmã dessa faculdade, né? Ou filha dessa faculdade. Porque a PCD, essa faculdade sempre teve um estreito relacionamento com a PCD. Eu até podia dizer que quando a PCD foi criada, a PCD caminhou junto com essa faculdade, tendo um intercâmbio, um entendimento muito grande e esse bom relacionamento entre Faculdade de Odontologia de Araraquara e a PCD, felizmente, continuam até hoje e tenho certeza que vai continuar por muito tempo ainda. A PCD, ela teve um passo enorme quando ela criou seus cursos de formação profissional. Não a formação profissional básica como a odontologia, mas a sua diferenciação, os seus cursos de pós-graduação. Os professores da Faculdade de Odontologia de Araraquara formaram grupos e criou-se na APCD esses cursos de especialização e de pós-graduação. Isso deu sustentação à APCD e ela é hoje uma das APCDs mais fortes do estado de São Paulo em função desse trabalho que ela sempre realizou na formação e na especialização desses profissionais que vinham a Araraquara em busca de uma diferenciação. Foi nossa companheira, é e vai continuar sendo. Em seguida, começa a tomar corpo o escopo das semanas odontológicas. Elas são um meio de ampliar os horizontes dos alunos, sobretudo com a participação de grandes nomes do mundo acadêmico. Com o passar dos anos, as semanas foram chamadas de Jornadas, de Congressos Odontológicos de Araraquara, novamente em parceria com a APCD. Esses eventos também abrem as portas para a evolução, inclusive internacional, da escola, que em maio de 1946 passa a receber a nomeação de faculdade. Um grupo de docentes entusiastas pelo crescimento, pelo desenvolvimento, eles se reuniram e montaram essa jornada em 1946 e que foi muito bem sucedida, porque a partir daí, todo ano, no mês de agosto, no mês do aniversário da faculdade, até hoje essa jornada ainda se realiza com muito sucesso. Era um evento em que todos esperavam, né, porque a gente trazia professores de fora para poder ministrar as coisas novas que aconteciam dentro da odontologia, né, em todas as áreas. E a gente trocava informações com colegas mais próximos. Tipo assim, você ia dar um curso numa faculdade e depois, em retribuição, o colega vinha dar um curso na sua faculdade. Isso, evidentemente, sem recebimento de nada, sem, muitas vezes, nem verba para deslocamento, entendeu? Era uma coisa assim bem amigável. Essas jornadas começaram a ser feitas para congregar cirurgiões dentistas, difundir novos conhecimentos e começar a dar um cunho mais científico à profissão. E com o passar dos anos, cada vez maiores, mais bem organizadas, elas foram crescendo. Essas jornadas odontológicas, elas têm um mérito muito grande, porque todas elas foram organizadas por alunos, não é? Tinha-se um professor que era o mentor do aluno, mas sempre foram os alunos que organizaram essas semanas. E essas semanas foram marcos em Araraquara. Em 1947, Adhemar de Barros assumiu como governador de São Paulo e propunha a criação de universidades no interior paulista. Naquela época, havia apenas a Universidade de São Paulo, a USP. Politicamente, havia divisões entre deputados que desejavam a criação de faculdade no interior e outros que favoreciam a capital. Apenas em janeiro de 1955, a Faculdade de Odontologia é incorporada ao Sistema Estadual de Ensino Superior na categoria de Instituto Isolado. A faculdade não teria condições de continuar da maneira como estava. Então começou essa campanha pela estadualização, com os estudantes fazendo passeatas, fazendo principalmente manifestações no Teatro Municipal. Mas a passagem para estadual
se transformando. Modificações sempre tiveram que ser adaptadas. Começou a ampliar o número de disciplinas, precisou uma ampliação das instalações, né? Por isso que foram construídos aqueles 2 prédios que tem lá. E a partir daí, a escola teve uma outra conotação científica, uma outra conotação administrativa e assim por diante, né? E essa etapa trouxe muitas dificuldades na transformação da faculdade. Com a estatualização, os regimentos que o Estado impõe às faculdades às quais ele tem sobre a sua égide, no começo a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, posteriormente uma coordenadoria que reuniu a todos os institutos isolados, isso tinha regimentos e obrigações, e veio com isso o que a nossa faculdade não tinha, que era a pesquisa científica, quer dizer, a formação, a busca do conhecimento. Os recursos audiovisuais, de salas de aula, de material didático, eram poucos, e gradativamente eles foram sendo aumentados à medida que o Estado começou a aplicar os recursos financeiros que a faculdade tinha direito por ter sido encampada. Os departamentos eram todos grandes, porque tinha até pouca estrutura física para acomodá-los, né? A partir do momento que essa estrutura da faculdade foi transformando, foi havendo também uma alteração na parte administrativa disciplinar. Então foram se desmembrando os departamentos. E para isso foi preciso aumentar o espaço físico. Inicialmente, quando se montou a escola naquele prédio da escola, que era para ser a Escola de Artes e Ofícios, restou um terreno vazio muito grande. E se entendeu depois que esse terreno deveria ser ocupado, não é isso? Ele tinha uma quadra de esportes ali atrás, o prédio do diretório acadêmico, e a faculdade foi crescendo porque precisava de espaço. Até que, em 1963, se construiu aquele prédio das ciências biomorfológicas. E, em 1965, foi lançada a pedra fundamental desse prédio aqui, onde está implantada a Faculdade de Odontologia até os dias atuais. Então foi uma coisa penosa, né, que demorou muito tempo, não foi assim imediato, né? Eles conseguiram isso à custa de muito trabalho, né, e também muito tempo. E a partir de 64 aí começaram os outros andares começaram a ser ocupados, né? Eu não sei, não tenho bem a certeza de quanto tempo levou para ocupar o prédio todo. Se não me engano, uns 5, 6 anos, até que tudo fosse completo. Conforme ia subindo a construção, nós já íamos entrando, né, nas instalações, né, do primeiro andar, do segundo andar. A minha disciplina foi para o segundo andar, endo, pério, cirurgia, foram para o segundo andar. E assim, a gente não esperou construir tudo para habitar, vamos dizer assim, né, porque havia urgência de instalações maiores. Para se ter uma ideia, naquela época era considerado uma aberração um prédio de 6 andares no centro da cidade de Araraquara para abrigar apenas uma das faculdades dos institutos isolados do estado de São Paulo. E esses 6 andares, por volta de quase 17 a 18 mil metros quadrados, nós podemos afirmar que ele foi o sonho realizado. E aí se iniciou a projeção da Faculdade de Odontologia de Araraquara. Foi feito o primeiro andar, se instalaram algumas clínicas, foi feito o segundo, o terceiro, o quarto, até nós conseguimos terminar o prédio. Isso era um trabalho de quem tinha pouco dinheiro, mas tinha uma visão e ousava ter uma universidade do quilate e da envergadura de uma faculdade que hoje faz 90 anos. Os anos continuaram a passar e em 1969 o governo do estado criou a Coordenadoria do Ensino Superior do Estado de São Paulo, a CESESP, para gerir os institutos isolados. Mas a dificuldade de conseguir executar essa tarefa por conta de muitas atribuições acumuladas, além da necessidade dos institutos de ter sua própria identidade, deixou claro que uma nova ideia precisava ser implantada.
E essas ideias giravam em torno da integração dos institutos em uma federação ou uma nova universidade. Essa última foi a proposta que mais agradou. Em 1976, o governador Paulo Egídio Martins, com a Lei 952, de 30 de janeiro, cria a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. E a Faculdade de Farmácia e Odontologia é a mais antiga da universidade. Hoje, a Unesp conta com unidades de ensino, pesquisa e extensão em mais de 20 campi espalhados por cidades do interior e litoral, além da própria capital paulista. São mais de 3.500 professores e 10.000 funcionários para um universo de mais de 46.000 alunos de graduação e pós. Com a criação da Unesp, as duas faculdades se separaram e adquiriram autonomia. A Faculdade de Odontologia, com a sua organização própria, e a Faculdade de Farmácia. Elas tiveram origem comum, mas, num certo momento, elas se separaram, adquirindo vida própria. E, nos seus campos de atividade, as duas têm assim, um mérito muito grande atualmente. E dentre tantos que fizeram da Faculdade de Odontologia de Araraquara seu ideal de vida, há uma figura emblemática que a viveu por completo, incluindo esse período de transição. O professor Rafael Lia Rolfsen. Desde seu ingresso como aluno, em 1942, jamais se desligou daquele que seria um grande projeto de vida: fazer a Faculdade de Odontologia de Araraquara crescer mais e mais. Esse homem, posso dizer que foi um marco, um pilar, um marco na história da nossa faculdade. Um homem de extraordinária visão administrativa, visão acadêmica e visão científica, muito admirado e respeitado nos meios científicos nacionais. Ele começou a empreender o erguimento deste novo prédio. Deu um impulso muito grande à ciência, à infraestrutura, e ele, com o entusiasmo que sempre teve, fez crescer essa escola. Professor Rafael, desde 1940, é o nosso líder, é o nosso mentor. Ele foi tudo praticamente para alavancar tudo que esse campus de Araraquara teve. Principalmente, lógico, nas áreas de atuação dele, que foram na Faculdade de Odontologia e nas Ciências Farmacêuticas. Na odontologia, eu reputo que teve a época que foi o doutor Abranches, doutor Virgílio Abranches Quintal, e depois o professor Rafael Lia Rolfsen. Quer dizer, eles que o professor Abranches, na época de particular, ele chegou a ser professor, Na época de particular, o professor Rafael Lia, depois começou, na particular ele já lecionava também. Mas quando passou, o trabalho dele foi muito grande na construção disso tudo. E isso facilitou o trabalho de outros excelentes colegas, professores, que foram diretores, vices. Se Bento de Abreu ousou, ao fundar esta faculdade em 1923, o professor Lia Rolfsen, na década de 50, ele ousou informar de uma faculdade que havia um vínculo na cidade com a sua estadualização e, posteriormente, com a formação da universidade. É uma figura marcante. Ele foi estudante lá e depois foi responsável, em grande parte, por esses acontecimentos todos de crescimento da faculdade. Era um homem de uma extraordinária visão, amava essa faculdade do fundo do coração. Ele merece o nosso respeito, a nossa admiração pelo resto das nossas vidas. O professor Rafael Lia Rolfsen faleceu em 10 de janeiro de 2014 aos 93 anos, durante a produção desse documentário. E a história percorre até os dias atuais. A faculdade passa por 90 anos, sustentada no tripé, que identifica a instituição acadêmica com foco no ensino, pesquisa e na extensão universitária.
A universidade ela é baseada nos pilares ensino, pesquisa e extensão universitária. O grande desafio é a valorização desses 3 pilares de uma forma semelhante, né? E esses 3 pilares é que dão a formação atual do nosso estudante. Essa faculdade ela tem já tradicionalmente ela é reconhecida por sua qualidade de ensino. Basta ver a quantidade de profissionais que estão por todo o Brasil e, na verdade, até em outros locais do mundo que foram formados aqui, tanto em nível de graduação como também em nível de pós-graduação. A pesquisa é uma das missões básicas da universidade. A universidade pública ela tem a missão de ensino, pesquisa, extensão e também de administração. Então, uma das contribuições maiores da universidade pública no Brasil é não só repassar o conhecimento, mas gerar conhecimento novo que possa ser aplicado de forma a melhorar a condição de saúde ou de ambiente, dependendo da área em que se está tratando na universidade. A nossa faculdade ela possui um número muito grande de projetos de extensão e entre esses projetos vários são de atendimento à população em diversos setores. Por exemplo, nós temos projetos aqui de prestação de serviço odontológico para comunidades carentes ou para assentamentos onde a população é carente, ou então para algumas casas assistenciais onde o aluno vai, sob supervisão do profissional, do professor, do docente, prestar serviços para uma determinada faixa da população que necessita especificamente daquele tipo de procedimento. A odontologia no Brasil, em geral, é uma das mais produtivas cientificamente no mundo todo. E o nosso campus de Araraquara, a Faculdade de Odontologia de Araraquara, é uma das instituições mais produtivas dentro da Unesp. Então nós estamos num laboratório em que tem investimento principalmente de órgão público, de Fundação FAPESP, que foi quem basicamente concedeu a verba necessária para adquirir a maior parte dos equipamentos via auxílios individuais a pesquisadores e auxílios multiusuários também, com um investimento por volta de $400 mil até hoje aqui. E esse investimento ele vem ocorrendo principalmente nos últimos 8 a 9 anos, que teve maior incentivo a essa linha de pesquisa aqui dentro da faculdade. São procedimentos realizados com muito cuidado pelos alunos, eles apresentam sempre um senso de responsabilidade muito grande e o mais importante é sempre utilizando materiais e técnicas atuais, modernas, oferecendo sempre o de melhor para os pacientes. Existe uma grande interação entre a pós-graduação e a graduação na universidade, que é uma das missões também da universidade. Você proporcionar ao aluno de graduação, ao futuro dentista que está sendo formado aqui, um conhecimento científico que diferencia depois do mercado de trabalho. Então a gente oferece, todo ano, cada docente do departamento oferece 3 ou mais vagas para iniciação científica. Como exemplo, eu tenho 5 alunos de iniciação científica no momento que trabalham aqui dentro desse laboratório junto com alunos de pós-graduação. Então eles têm contato direto com as pesquisas que complementam o que eles estão vendo no curso normal de odontologia. E nada acaba por aqui. Há que mirar essa excelência, conquistada a duras penas, e projetá-las no futuro. O futuro da fantástica fábrica de sorrisos. O grande desafio que eu vejo dela agora é ela se tornar mais internacional, né? Que os nossos docentes saiam mais, publiquem mais em revistas internacionais, e já está acontecendo. Na verdade, eu acredito que se ela conseguir manter a evolução, acompanhando não só tecnologicamente, mas também a evolução no sentido de ampliação do atendimento à comunidade, isso vai ser cada vez mais necessário. O desafio para o futuro hoje seriam as grandes linhas de pesquisa. Não parar de crescer, cada vez mais buscar a nossa qualificação e ensino cada vez mais de qualidade. O trabalho tem que continuar, o trabalho é esse mesmo, fazendo pesquisa, formando profissionais de renome, e eu tenho certeza de que essa meta vai ser alcançada porque a dedicação dos professores é muito grande e a gente convive ainda com os novos, com os antigos. A produção científica tem que ser muito boa, os projetos de pesquisa têm que ser de qualidade para que haja continuidade nessa interface
ou esse intercâmbio entre a Faculdade de Odontologia, a Faculdade de Farmácia e as agências financiadoras. Eu acho que ela tem que continuar realizando o seu papel de formação profissional. Eu acho que ela não pode abandonar nunca o ensino de graduação. A tendência com o ganho do conhecimento, com a pesquisa e as oportunidades que surjam aos seus profissionais, tem uma tendência a que alguns profissionais se afastem do ensino de graduação. Essa é a preocupação que eu tenho. O desafio da faculdade, primeiro, é continuar nessa escala ascensional das 3 funções básicas: ensino, pesquisa e prestação da comunidade. Segundo, o aparelhamento, a melhoria de aparelhamentos e técnicas, novos equipamentos e novos técnicos, para que ela amplie cada vez mais as suas áreas de pesquisa. Eu acho que um desafio interessante, além dessa qualificação dos 3 pilares, é tornar o ensino muito mais interessante para o aluno, que ele seja o centro do seu aprendizado. E é nesse futuro que estará Pedro, que mostramos no início desse documentário. Pedro já é fruto dessa fábrica. Afinal, seus pais são dentistas e se conheceram porque escolheram estudar aqui na Faculdade de Odontologia de Araraquara. Entre estudos, o acaso fez com que da troca de sorrisos entre eles acontecesse uma paixão que virou amor. Eu estava num curso do Dr. Elcio Marco Antônio, numa jornada odontológica. No meu último ano de faculdade, né, pá? Até então a gente não se conhecia. E eu estava no 3º ano e eu a vi. E aí a gente começou assim, nunca tínhamos nos vistos e acabamos nos encontrando todos os dias. Dali pra frente, e aí a história começou. E aí é uma longa história. Por incrível que pareça, o nosso filho, né, o Pedro, nasceu dia 18 de agosto de 2012. E a gente se conheceu no exato dia 18 de agosto de 1998. O Pedro é a cereja no bolo, né? Pedro veio para mudar tudo, né? Para bagunçar tudo que estava super arrumadinho. Ou não, ele veio... Sim. Pedro é a história. Como a gente recebeu a história, a gente vai passar a história para frente. A gente recebeu de pai, de mãe, de chance de viver, de construir. Viemos na faculdade, tivemos uma chance de profissional. E a gente quer passar tudo isso para ele. A gente quer passar que a vida é ser feliz e construir e viver cada dia feliz, né? Essa é apenas uma história das muitas que foram criadas e vividas pelos que aqui passaram. A faculdade sempre esteve ligada a Araraquara, mas também a vida de tantos outros. Muitos, inclusive, adotaram Araraquara. Quantos outros levam a cidade em lembrança? Ensinamentos e o carinho que tornaram-se, talvez, o maior patrimônio dessa instituição. Números são relevantes quando falamos de histórias de vida. A história traz exemplos de dedicação, de esforço, né? De dificuldades que foram vencidas, né? E isso parece que é transmitido para o jovem que vem, né? É transmitido para o jovem que vem. Então eu acho que a história tem uma força boa. E a Faculdade de Odontologia de Araraquara tem uma história. E uma história muito bonita. Que a história da faculdade, o mais importante dela, ela ter permanecido, ter existido e ter sido sustentada principalmente por essa pleiade de professores mais antigos que eu lhe disse. Resgatar o que nós aprendemos naquela época, formar o odontólogo generalista. É aquele clínico geral que depois de formado vem a buscar a sua especialização. Mas ele precisa, antes de tudo, conhecer um pouco de cada área da odontologia para saber e para poder devolver à comunidade uma saúde com uma melhor qualificação. A faculdade, eu entendo que ela é um marco na vida de Araraquara, né? E na vida do Estado, do Brasil. Porque eu tenho certeza, e isso é voz corrente, de que
A faculdade é uma das melhores do país. É como se fosse uma família, você falou muito bem, é como se fosse uma família. E é isso que traz a alegria da gente de ser araraquarense. Nesses 90 anos aí de história, mais de 5.000 alunos que passaram pela Unesp, isso tem assim, reflete no Brasil todo, né? Então eu tive a felicidade de ter feito essa especialização lá e de ter conhecido ali vários colegas, vários professores que hoje a gente se trata como amigos, porque na verdade a amizade está por trás de tudo isso. A amizade da PCD com a Unesp de Araraquara também anda por trás de tudo isso. Esse peso é um peso que nós já transportamos esses anos todos. E puramente, se nós segurarmos esse peso e tivermos um rumo certo e mantendo os nossos níveis de graduação, eu acho que isso já representa muito por tudo aquilo que a Faculdade de Odontologia já fez. A parte do passado dela forneceu todas as condições para que hoje ela se desenvolvesse. Sinceramente, pode ter alguém que não concorde comigo, certo? Talvez achando que a parte mais moderna hoje é a superior, talvez porque não viveram o período e as dificuldades que nós vivemos no começo. Eu as colocaria equilibradas. Existe um ditado que diz que quem não tem história não é povo. Felizmente, a Faculdade de Odontologia de Araraquara e também a Faculdade de Ciências Farmacêuticas tem uma história muito brilhante, muito bonita, recheada com idealismo, com seriedade. E esse é o legado que nós temos do passado para que possamos continuar num futuro bastante promissor. Somente aquele que não aprendeu com a sua história não consegue se transformar, ter um futuro mais sólido e transformar essa sociedade aí que nos abriga. E a minha alma alegra-se com seu sorriso, um sorriso amplo e humano, como o aplauso de uma multidão. Fernando Pessoa.